É isso, por isso mesmo a gente conversa com o João Vicente Tinoco, advogado e criminalista, professor na PUC-Rio, que veio comentar o assunto com a gente. Muito bom dia, obrigada pela presença. Tinoco, bom, as justificativas da defesa de Jair Bolsonaro vão conseguir manter a situação dele com a prisão domiciliar? A gente recorda que em outros momentos o ministro Alexandre de Moraes já tinha entendido que diversas atitudes do ex-presidente estavam infringindo as medidas cautelares impostas e por isso que ele foi ali escalando, né? Começou com tornozeleira eletrônica, a proibição do uso das redes sociais dele, se manifestar através de redes terceiras, diversos pontos, né? Não sair de casa em horários determinados. Ele entendeu que descumpriu e colocou na prisão domiciliar. Ele lá atrás tinha dito que, na verdade, seria a prisão preventiva decretada imediatamente. E ele, antes de decretar a prisão preventiva em um presídio, deu a possibilidade do ex-presidente se manter em casa, na prisão domiciliar. E agora? O julgamento do ex-presidente está muito próximo, começa no dia 2 de setembro, daqui uma semana e um dia, no inquérito da trama golpista. Não é em relação a isso tudo, né, que ele está sofrendo, essas medidas todas são em relação ao inquérito do filho, Eduardo Bolsonaro, mas o julgamento dele está muito próximo. Juridicamente não tem nada a ver, ele pode realmente ter a prisão agora em um presídio, decretado em um presídio, pelo entendimento do ministro Alexandre de Moraes, ou não, já que vai ter esse julgamento, pode ser que o ministro afrouxe ou entenda que as justificativas foram plausíveis? Bom dia. Essa é mais uma questão que vai desafiar o entendimento do Supremo, ali com o ministro Alexandre de Moraes e com a sua primeira turma. Porque, como você bem explicou, esses descumprimentos apontados, eles surgem em um segundo inquérito, que é o inquérito que trata da tentativa de obstruir o julgamento, dentre outros modos, por meio dessa articulação da família Bolsonaro com os Estados Unidos, com essas ameaças e a concretização da imposição de sanções econômicas a ministros do Supremo e ao próprio país, né? Então, isso traz diversas questões. Agora, a Polícia Federal apresenta esse relatório, a defesa do ex-presidente Bolsonaro se manifestou no final da semana e a Procuradoria-Geral da República é quem se manifestará agora, em primeiro lugar, dizendo se entende a PGR que houve esse descumprimento ou não e se a PGR pedirá alguma medida mais exacerbada do que a prisão domiciliar atualmente vigente ou não em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Isso traz alguns pontos. O primeiro deles, se houve efetivamente o descumprimento, o que é uma questão, mas um segundo ponto é sobre a contemporaneidade desses fatos, porque a Polícia Federal ela traz em seu relatório essas alegações de descumprimento que são anteriores, mesmo à própria imposição da prisão domiciliar do ex-presidente. Então, por exemplo, o pedido de asilo político à Argentina, ao presidente da Argentina, Javier Milei, que consta ali, estaria escrito nos documentos do ex-presidente, ele seria um arquivo de fevereiro do ano passado, um arquivo que seria contemporâneo à primeira operação que foi deflagrada ali contra o ex-presidente Bolsonaro. E de lá para cá, outras coisas aconteceram. Medidas cautelares foram sendo impostas paulatinamente, como você bem falou, primeiro proibições, depois a tornozeleira eletrônica, por fim a prisão domiciliar. Isso quer dizer o seguinte, é que esses riscos que são representados por estes descumprimentos, eles possivelmente já estão abarcados, já estão mitigados com a imposição da prisão domiciliar, que é mais recente. Então, isso é uma questão que o Supremo vai ter que decidir, né? Em outras palavras, ao colocar o ex-presidente em prisão domiciliar,
o Supremo ele resolveu o risco de fuga do ex-presidente, ou ainda há um risco de fuga latente, que o presidente vai se evadir do país para não responder ao processo ou não ter a pena aplicada na hipótese de condenação? Isso é uma questão que vai ter que ser debatida à luz do que disser aí agora a Procuradoria-Geral da República e depois o ministro Alexandre de Moraes e os demais da primeira turma. Tem uma discussão do quanto o ministro Alexandre de Moraes pode estar exagerando nas suas medidas. Também, claro, parte dessa análise vem a questão política, né? Aqui a gente está falando da questão legal, é por isso que a gente gosta tanto de ouvir advogados criminalistas que vão trazer para a gente a questão da justiça e da legalidade ali, né? Dos direitos. Mas claro que a gente está falando aí de pessoas politicamente expostas, né? Um ex-presidente da República e um ministro que vem muito atento e de forma também coincidente, inclusive, por sorteio, cai com muitas relatorias de processos ali, ações penais que falam sobre situações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto na trama golpista, quanto nesses inquéritos do Eduardo Bolsonaro, no julgamento dos civis que atacaram a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, enfim. Então tem também uma análise política sobre as ações do ministro Alexandre de Moraes. Queria te perguntar, Tinoco, sobre essa questão de se o ex-presidente Jair Bolsonaro também estica a corda enquanto recebe as medidas restritivas, passa ali um pouco, tem algumas atitudes que podem ser entendidas como descumprimento, mas sempre forçando ali uma barra para aumentar essa tensão política com o ministro Alexandre de Moraes, que se não apresenta medidas mais rigorosas, sai também como o perdedor dessa história toda e que o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba ganhando nesse conflito. É isso, você é um professor de direito, não entra na questão política, mas sabe que numa situação dessa a política está muito envolvida também, né, professor? Sem dúvida nenhuma, acho que essa é uma leitura muito correta. Existe uma questão técnica aqui que é a seguinte: quando há a distribuição, quando se define quem é o relator de um processo ou de um inquérito, no caso do Supremo, existem algumas formas de se determinar. A forma mais corriqueira é o que se chama de livre distribuição, que é um sorteio entre os ministros. Agora, quando existem diversos casos em que um está relacionado a outro, né, uns estão relacionados a um primeiro, né, casos que vão sendo apresentados em sequência, mas que têm o mesmo pano de fundo, se diz que esses casos são conexos uns aos outros. E nessa hipótese de processos conexos, a relatoria do caso ela é determinada pelo que a lei chama de prevenção. O relator do primeiro processo, por já estar relatando aquilo que vai estar conectado aos demais, ele segue sendo o relator das medidas conexas. E isso contribui, né? Isso é a grande razão do ministro Alexandre de Moraes ser o relator de tantos casos relacionados ao ex-presidente, porque ele está relacionado em mais de uma questão disso que se convencionou chamar de processos da trama golpista. Então, há diversas vezes essa aparição dessa figura do ministro Alexandre como o julgador do ex-presidente Bolsonaro. Agora, sobre essas alegações de exageros, tem diversas questões que nós precisamos considerar, né? Uma delas é essa leitura que você traz muito bem, que, de um lado, nós temos um acusado, que é o ex-presidente, que tem como prática, já era essa sua prática na política mesmo, na presidência da República, e segue agora, pelo que se vê, sendo a sua postura enquanto acusado desses processos, uma prática de esticando a corda, de ir estressando os limites
de até onde ele pode ir com determinadas questões, inclusive com o descumprimento de medidas determinadas pelo tribunal. E isso leva, sim, né, o tribunal a ter que, não só o ministro Alexandre, mas a primeira turma do Supremo, a ter que agravar essas medidas. E até esse momento, o que a gente viu por parte do Supremo Tribunal Federal foi o agravamento paulatino das medidas cautelares, né? Primeiro com proibições, depois, quando se entendeu que as proibições não estavam sendo suficientes face ao comportamento do ex-presidente, a imposição da tornozeleira eletrônica e das determinações mais graves de se recolher à noite, no final de semana, proibições do uso de rede social, quando ainda assim se apontou descumprimentos, a prisão domiciliar e não a prisão comum em presídio, e agora tem essa nova discussão que é inaugurada com o relatório da Polícia Federal, apontando novos possíveis descumprimentos. E o Supremo vai decidir de novo o que ele faz em relação a isso, podendo manter as coisas como estão, podendo transferir o ex-presidente para um presídio, ou podendo até uma decisão de meio termo, que é manter a prisão domiciliar, mas tirar, por exemplo, o acesso à internet, a redes sociais, a computadores dentro de casa, né, acessos estes que o ex-presidente não teria dentro de um presídio. Então, esses são os desafios que vão se apresentando em um processo conturbado como esse. A moral da história que se tem que ter em mente é a seguinte: esse é um processo que se aponta uma conduta grave imputada aos acusados, né, de tentativa de golpe de Estado, de tentativa de abolir o Estado democrático de direito. As instituições da democracia, as instituições do país, elas precisam ter condições de impedir atos antidemocráticos e de punir tentativas antidemocráticas. E, ao mesmo tempo, é muito importante que o Estado brasileiro, que as instituições brasileiras mantenham os seus valores, sejam democráticas, mesmo com quem repudia a democracia, respeitem direitos, mesmo que são acusados de desrespeitar direitos. Isso é uma premissa e um princípio e um valor muito importante de se ter em todo e qualquer julgamento, especialmente nos processos mais críticos, como é o caso. E o Supremo, portanto, ele vem sendo, semana após semana, dia após dia, desafiado a impor novos limites e a desenhar soluções para os problemas que se apresentam no curso do processo, dentro dessa lógica de respeitar a sua própria jurisprudência, o seu próprio regimento, as leis do país e, acima de tudo, a Constituição do país. Por isso, essas medidas que vão sendo tomadas paulatinamente diante desses comportamentos. E embora pareça, e na verdade é mesmo, né, muito complexo, esses diversos inquéritos, tá tudo muito ligado, né, e a justiça está muito atenta a isso. Eduardo Bolsonaro vem sendo investigado da sua atuação nos Estados Unidos em, por exemplo, junto com o governo americano, pressionar a Suprema Corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal. Isso interessa dentro de todo esse contexto, porque por exemplo, a denunciante da trama golpista, a Procuradoria-Geral da República, há esse entendimento, né, de diversas frentes de trabalho para se conseguir, por exemplo, paralisar as instituições, os poderes, em diversos momentos. Isso está sendo investigado. E essa atuação americana, né, do Eduardo Bolsonaro com o governo americano pode pressionar o Supremo Tribunal Federal, que teve, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes sancionado na Lei Magnitsky, que até o ministro Alexandre de Moraes só sancionava terroristas, figuras ligadas a facções criminosas, ditadores. Ele é a primeira figura democrática, não tem nada em que o ministro seja investigado ou condenado que mostre o contrário, então ele foi a primeira figura democrática a entrar nessa lista.
é uma das formas dessa pressão, desse estresse entre Estados Unidos e Brasil. Então, todo esse contexto é sempre muito importante de ser trazido à tona para o entendimento, né, do que pode ser ou não um trabalho do ex-presidente Jair Bolsonaro com o seu filho Eduardo Bolsonaro nessa pressão contra a justiça brasileira. Professor, você mencionou sobre esse trabalho também do Supremo, não só do ministro Alexandre de Moraes. Acho que é importante também da gente ressaltar isso, que na próxima semana, no dia 2 de setembro, a primeira turma toda do Supremo, são diversos ministros que vão ou acompanhar o voto do ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. A gente entende, até a direita bolsonarista entende que haverá condenação, eles estão esperando a pena apenas, mas que é importante da gente dizer o quanto outros ministros vão avaliar. Não ficará só no julgamento do ministro Alexandre de Moraes. Então, acho que também é um ponto importante de se ressaltar. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que a gente pode, então, pular para a próxima semana e falar sobre o julgamento da trama golpista, que é um julgamento inédito, né, para a história do país e para a história até da América Latina, de ter aí um ex-presidente da República possivelmente respondendo pelas suas condutas de tentativa de golpe, o atentado violento ao rompimento, né, do Estado Democrático de Direito, organização criminosa e a destruição de patrimônios, como foi lá no dia 8 de janeiro. Então, é isso, né? Outros ministros vão julgar, não só ficará na conta do ministro Alexandre de Moraes. Então, para tirar um pouco esse foco que está muito no ministro Alexandre de Moraes, mas a partir da próxima semana a gente vai acompanhar a opinião, né, o julgamento, melhor dizendo, dos outros ministros, né? Sem dúvida. Será o julgamento na primeira turma e é sempre importante a gente ressaltar, Natália, o seguinte: quando há julgamento é porque há uma acusação. Quem faz a acusação é a Procuradoria-Geral da República, né, o Ministério Público, cujo procurador-geral é o procurador Paulo Gonet. Ele é quem faz a acusação contra os réus, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, ofereceu a denúncia, participou da produção da prova ao longo de todo o processo, elaborou as alegações finais do Ministério Público, na qual pede a condenação dos acusados e estará no julgamento. Então, o julgamento ele conta com a participação da acusação e da defesa, que terão direito à sustentação oral, já apresentaram por escrito as suas alegações finais, tanto o Ministério Público Federal quanto as defesas. E aí, no dia 2, teríamos as sustentações orais desses personagens, né, do Procurador-Geral e dos advogados de defesa, e depois disso, aí sim, o julgamento, que é o que cabe aos ministros da primeira turma do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator, portanto ele vai apresentar ali, em primeiro lugar, a sua visão do caso, se ele entende que deve haver condenação ou não, em quais crimes e qual é a pena, apreciar as preliminares do julgamento, as questões técnicas que são debatidas, e na sequência os demais ministros que compõem a primeira turma, que são o ministro Fux, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, sendo Cristiano Zanin o presidente da primeira turma, presidir. Portanto, isso vai ter início agora na semana que vem, no dia 2, né, sendo possível que se estenda por alguns dias, mas é esse momento final, é o desfecho desse julgamento. Depois disso são cabíveis eventualmente embargos de declaração, e caso exista uma condenação apertada por 3-2, a possibilidade de embargos infringentes nos pontos em que houver controvérsia sobre a condenação. Mas, de fato, é muito importante ressaltar, como você bem ressaltou, que é um julgamento colegiado. Os ministros podem divergir uns dos outros, eles podem debater, um pode mudar a ideia do outro, e o julgamento colegiado ele existe justamente para que a decisão seja a decisão mais apurada, a decisão
mais refletida, a decisão mais ponderada, portanto, potencialmente a melhor decisão possível diante de um caso tão complexo. Por isso, no Supremo, na primeira turma, por esse colegiado de ministros. Uhum. Última pergunta, professor. Como os seus alunos têm acompanhado esse processo? A gente tem perguntado sobre isso para os professores que a gente entrevista aqui, porque é isso, né? Se trata de um julgamento inédito. Então, sempre que há imagino, né, algum julgamento inédito, algum caso que fica muito emblemático, imagino que os novos advogados ficam ali ansiosos para acompanhar de perto, né? Porque vão ouvir defesas que nunca foram ouvidas, vão ouvir manifestações, né, de ministros do Supremo sobre isso, né, uma possível tentativa de golpe de Estado. Então tudo é muito inédito. Vocês, a academia, vem acompanhando isso também como um momento inédito para a história da justiça brasileira? Sem dúvida, esse é um momento inédito, sim, no certo sentido, né? Não é o primeiro caso de grande expressão que passa pelo Supremo, né? O Supremo ele teve já na década passada, né, no início da década passada, o julgamento do Mensalão, que foi um julgamento também de grande magnitude, muitos dados, que levou meses também e muito debatido. Tivemos casos relacionados à Operação Lava Jato com menos foco no Supremo, também alcançaram o Supremo, e agora talvez o ineditismo seja a matéria da discussão do golpe de Estado, né? Então, nós temos aqui um julgamento grande pela sua magnitude, são muitos acusados, são muitas acusações, ele corre no Supremo, que é uma coisa sempre diferente, porque o Supremo ele não é feito para... Ele tem essa capacidade, mas não é a sua função principal a fazer julgamentos em primeira instância, né? Normalmente o Supremo julga recursos depois que a questão já foi debatida em tantas outras instâncias. Então, isso por si só é uma coisa diferente, mas principalmente, como eu disse, pela matéria, né? Por ter um ex-presidente da República que é acusado diante do Supremo, por ter um ex-presidente da República e militares sendo imputados a eles crimes contra o Estado Democrático de Direito, crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Portanto, esse é, sim, um julgamento que desperta o interesse da comunidade jurídica, né, da academia, dos advogados, enfim, das pessoas com quem se conversa no meio do direito, por tantos ingredientes novos que nós temos, mas também é um caso que, inclusive por ser um processo por fatos recentes, né? Nós estamos em 2025 julgando fatos que se deram ali até o início de 2023, são muito recentes. Então, também existe um componente de ser um processo que desperta muitas paixões políticas, e isso muitas vezes influencia na leitura de como um ou outro profissional, uma outra pessoa tem do caso, enfim, de prognósticos sobre o desfecho, né? Então, sem dúvida, isso é uma coisa que vem despertando interesse, que vem despertando a curiosidade, e tenho certeza de que na semana que vem, com o início do julgamento, todos os olhares do meio jurídico, especialmente do meio do direito penal, que é de onde eu falo, estarão voltados para esse julgamento no Supremo, né, pela sua primeira turma. Perfeito. A gente ouviu o João Vicente Tinoco, advogado, criminalista, professor na PUC-Rio. Tinoco, é sempre muito bom ouvi-lo, conversar com você, ouvir, né, as suas análises, muito sobre a justiça, mas também, claro, essa conversa com a política
brasileira que todos esses casos estão muito envolvidos. Muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. A gente certamente vai conversar em breve de novo. Muito obrigado, Natália. Um bom dia, sempre um prazer. Deixa eu mandar abraço para o pessoal que está nos acompanhando aqui. François Piaget, sempre. Bom dia, François. Bom dia, Denis. A Graça também está acompanhando a gente. Não dá só para acompanhar pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, mas a gente também está no TikTok ao vivo. Se você prefere o TikTok, corre lá pro TikTok e aí você acompanha a gente por lá. E também pelo X. Lá no X, você vai acompanhando as notícias, aquele feed cheio de memes, enquanto você assiste a gente ali na telinha do lado. A gente tá lá, bombando também no nosso canal do X. Nas redes sociais é tudo @metrópolis e no metrópolis.com também, claro, você acompanha todo o detalhamento disso, tudo que a gente está falando, né? A gente falou bastante do ex-presidente Jair Bolsonaro, do julgamento da trama golpista, que começa em 2 de setembro, daqui uma semana e um dia.